Olá atleta, meu nome é Tayane, sou fisioterapeuta do Mais Tênis e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lesão que tirou o Guga das quadras. É uma lesão que acabou acometendo o quadril direito dele. Isso fez com que ele se afastasse do que ele mais gostava de fazer e ainda teve que passar por 3 cirurgias invasivas. Primeiro, vamos saber o que aconteceu com ele. O Guga ele acabou desenvolvendo o que a gente chama de impacto femoroacetabular. Isso acontece porque ele teve, porque ele fez uma cirurgia que corrigiu isso, mas ele teve uma deformidade óssea, onde cada vez que ele fazia um movimento, que ele abria a perna, que ele subia a perna, o osso batia no acetábulo ali no quadril. E como que funciona? A gente tem o fêmur e a cabeça do fêmur com o encaixe do quadril, que teoricamente é perfeito. Em volta desse encaixe tem uma espécie de lábio, que a gente na área da saúde chama mesmo de lábio, que é um tecido de cartilagem, um tecido que amortece impacto e realmente funciona como se fosse um amortecedor do quadril. O Guga, ele tinha essa parte óssea do fêmur mais aumentada. Então, cada vez que ele mexia a perna, que ele levantava, batia ali naquele lábio de cartilagem, o que foi machucando e abrindo aquele lábio. O que aconteceu? Em 2002, ele entrou em cirurgia e fez uma raspagem, fez uma retirada da parte machucada desse lábio e também raspou um pouquinho o osso. Em 2003 ele fez novamente essa mesma cirurgia, mas em 2008 isso acabou afastando ele das quadras, ele já não conseguiu mais jogar e teve que se aposentar. Depois de um tempo ainda, em 2013, ele acabou fazendo uma artroplastia de quadril. O que é isso? Então, essa articulação aqui que estava com um problema foi retirada, as duas, e foi substituída por uma articulação metálica. Isso fez com que ele de fato se afastasse das atividades de quadro, dos jogos, enfim, dos jogos profissionais, porque eu acredito que ele ainda joga. E o que esse problema acaba afetando na pessoa? O que ela sente quando ela tem esse impacto femoroacetabular? Ela começa a sentir estalido, ela começa a sentir dor na região da virilha, ela começa a sentir uma sensação de que a perna vai falsear, de que vai cair, e já é um indicativo de que tem que procurar um médico, tem que procurar um fisioterapeuta para investigar isso. A cirurgia que o Guga fez em 2002, 2003, hoje em dia já não se faz. Eu vi várias reportagens falando que se não fosse essa cirurgia, o Guga estaria jogando ainda estaria competindo, mas é muito difícil falar que a culpa foi totalmente da cirurgia, porque na época era a única coisa, era a única informação que eles tinham sobre a doença e como tratar. Então, não é muito sensato a gente ficar falando e culpando a cirurgia e falando que se ele não tivesse feito, ele ainda estaria em quadra. Então, hoje em dia já não se faz, hoje em dia o tratamento é outro. E a gente tem um exemplo muito atual, que é o Andy Murray, que ele fez uma artroplastia de quadril, justamente pelo mesmo problema, ele tinha um impacto femoroacetabular, começou a ter dor e não melhorou. Aí em 2019 ele acabou fazendo a cirurgia. Hoje em dia ele já tá muito bem, já tá competindo. Hoje em dia não, na verdade, alguns meses depois ele já tava jogando, ele já tava competindo e com a mesma qualidade, o mesmo rendimento de antes, até melhor. Então, sem dor, você joga muito melhor, você desempenha seu jogo muito melhor. Mas esse é o problema que afastou o Guga das quadras. Se você sente esse desconforto no seu quadril, é importante você procurar ajuda médica, ajuda de um fisioterapeuta, fazer exames adequados para saber qual vai ser o procedimento. A ideia de fazer fisioterapia nesse tipo de problema não é para sarar, isso não vai te curar, porque é uma deformidade óssea. Você nasce com isso e conforme você vai se movimentando, vai piorando. Então, qual que é a ideia de fazer a fisioterapia ainda sem precisar da cirurgia? É a gente reorganizar essa biomecânica, melhorar, diminuir a amplitude de movimento para que você venha a conseguir jogar, mas sem desenvolver problemas, sem machucar cartilagem, sem ter que necessariamente ir para uma artroplastia. Então, mesmo assim, se você passou por uma artroplastia de quadril e você quer continuar jogando, procure um fisioterapeuta porque é possível. Claro que o tempo de vida da sua órtese, da sua prótese, vai ser menor porque ela acaba sendo desgastada mais rápido, mas ainda assim é possível, ainda mais se você é um atleta amador, que joga mais de final de semana, certo? Então não fica afastado da atividade que você gosta, mas sentiu ali o desconforto no quadril, procure um profissional que vai te ajudar, certo? Então, se você gostou desse vídeo, encaminha para o seu colega que já reclamou ali de dor no quadril para você, que você já escutou que sentiu um desconforto, curte nosso vídeo e nos siga nas redes sociais, certo? Até logo!